Começa agora o programa Novamente. Novamente no ar, João Lourenço que vos fala, num programa que é dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E a gente gosta sempre de lembrar, porque sempre tem pessoas novas chegando no programa, que é um aviso aos navegantes, de que a nossa ideia não é usar a doutrina espírita para ficar explicando e muito menos justificando aqueles nossos comportamentos insanos. Sabe aquela história que a gente fala, eu sou assim porque eu fui Cleópatra no passado, eu fiz isso, eu sou desse jeito porque eu devo ter jogado pedra na cruz. Não é nada disso. A nossa ideia é usar a doutrina, assim como todas as ciências da psicologia, da medicina, como a psiquiatria, da filosofia, seja lá o que for, para a gente poder identificar aqueles nossos comportamentos insanos e termos instrumentos, instruções e, quiçá, instrutores que nos auxiliem a mudar antes de adoecer. Já que a doença é uma doença sempre auxílio, que nos ajuda a nos percebermos uns aos outros, nos auxiliando-nos uns aos outros nas mudanças necessárias para o nosso crescimento espiritual, né? Então, nossa ideia do programa é essa. Hoje é um programa que é gravado e a gente tem aí a possibilidade de estar falando exatamente no dia 20, né, da sua proximidade com o Natal. Então, é um programa que eu quero falar aqui sobre o que nós chamamos sobre morte e renascimento, e não necessariamente da morte de Jesus e a sua ressurreição, né? Mas se inspirar nisso, né? E se isso é possível para nós que não somos espíritos crísticos, se é possível a gente morrer e renascer, né? Do ponto de vista médico, psicológico e psiquiátrico, quando a gente fala de morte e renascimento, nós estamos falando daquela possibilidade de transformação pessoal, na qual eu percebo certas coisas em mim, que foram sistemas de crenças adquiridos talvez em alguma época da minha vida, e aí eu acabo reproduzindo aquele comportamento, muitas vezes de maneira automática e inconsciente, e um dia eu me conscientizo, percebo aquilo e vem um sincero desejo de mudar. E aí, é claro, eu vou precisar de instrumentos, de instrutores e de instruções para entrar nesse processo de mudança, porque a gente não muda assim de uma hora para outra. É preciso ter um método, um sistema, alguma maneira pela qual eu tenha instrumentos e instruções para fazer isso. E quando a gente fala do Natal, é como se nós estivéssemos sempre nessa época fazendo um certo inventário disso, né? A ideia de renascer, né? De rever, de repensar, né? Velhos hábitos. E aí, então, existe uma série de possibilidades na vida da gente de fazer isso. Uma das possibilidades disso é exatamente esse inventário minucioso e destemido que nós podemos fazer das nossas falhas de caráter. E quero aqui enfatizar que nós estamos buscando falhas, né? Nós não estamos aqui buscando defeitos, tá? Falha significa não está funcionando direito. Por quê? Então, por exemplo, se o sistema de injeção eletrônica do seu carro, eu podia falar carburador para as coisas mais antigas, está falhando, né? Você vai jogar o carro fora por causa disso, né? Você vai falar que aquela marca não funciona, que aquela marca não presta? Não vai fazer isso. Você vai lá regular aquilo que está falhando. Agora, se for um defeito, tem que substituir o sistema. Então, não existe defeitos nos seres humanos, né? Existem falhas. E por que isso? Porque o pressuposto disso tudo é imaginar que Deus, na sua soberana justiça e bondade, na sua suprema inteligência e sabedoria, onisciente e onipresente, tudo que ele faz é tão bem feito por um poder tão superior como ele, que é perfeito, não tem nada de errado. O que nós vamos buscar é ajustar o uso que nós fazemos dentro da nossa ignorância divina, né, a liberdade de escolha que nos foi dada, que é o tal do livre-arbítrio. Então aí é quando eu passo nessa pergunta. Nós temos livre-arbítrio? Não, nós fazemos uso dele, mas nós não temos total liberdade de escolha. Então por que a gente tem? A gente tem liberdade de escolher os meios que nós vamos usar para chegar até o destino, que é a perfeição, ou chegar até Deus. Nós não temos escolhas em relação ao destino. Nós
Podemos escolher os caminhos, mas aonde nós vamos chegar, todos vão chegar também. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Ah, tá bom, então tá bom. Se eu tenho livre-arbítrio de meios e não de fins, né? Não de finalidades, né? Então como é que eu sei que eu estou escolhendo as melhores coisas? Tá aí uma outra pergunta. Quem é que sabe? Né? Porque na realidade, do ponto de vista da divindade, não existe certo ou errado para nós. Para ele não existe certo ou errado, existe para nós que inventamos parâmetros dentro da cultura, da tradição, de uma determinada encarnação neste planeta. Né? Porque talvez em outros planetas existem outras ideias, outras percepções, na qual dentro daquele contexto faremos escolhas. Então as nossas escolhas são feitas com liberdade. Mas aí eu pergunto, em plena época de Natal, em que eu estou querendo rever sentimentos, pensamentos e ações, será que quando eu faço as minhas escolhas, eu estou de posse de todas as informações sobre aquele assunto? Será que quando me falta uma informação a respeito de um assunto, isso é uma escolha? Ou é uma indução? Ou eu devo aceitar que naquele momento era a melhor escolha que eu podia fazer, porque até a minha consciência não permitia eu ter consciência de tudo, de percepção de tudo. Então, mesmo as escolhas são feitas dentro daquilo que nos é possível. Por isso que para Deus não existe certo ou errado. Por isso que às vezes eu falo brincando e eu sempre repito isso. Ah, meu Deus, se eu soubesse, eu não teria fazido. Se você soubesse, você não teria nem falado errado. Mas a escolha de falar errado estava certo. Naquele momento era o que você sabia. E temos, assim, coisas que hoje a gente abomina, né? Num passado não muito distante, em que talvez nós estivéssemos lá em outras encarnações, e naquela época era o que se sabia que era o correto, e a gente cometia aquilo, né? Em toda a plenitude, totalmente convencido de que nós estávamos corretos, e estávamos, do ponto de vista de hoje, dos nossos valores éticos e morais hoje, cometendo crimes fratricidas, né? Crimes enormes, hediondos. Mas na época era tranquilo, não tinha nenhum peso na consciência, até me orgulhava. Vamos pegar um exemplo bem drástico de como a gente conseguiu renovar, e hoje até acontece isso, mas não mais dessa maneira, mas acontece, depois eu vou explicar como, que é o processo da escravidão, né? Antigamente, quando um povo era conquistado por outro povo, os que eram maiores ameaças para os conquistadores eram mortos, que eram provavelmente o pessoal guerreiro, né? Ficava só os mais fracos, as mulheres e as crianças, e que tinham como por obrigação, se não quisessem morrer, servir aos seus conquistadores. Era escravidão por conquista. E isso era meio que estabelecido, né? Meio que aceito naturalmente, a escravidão por conquista, certo? Passou-se um tempo, isso mudou, né? Mas aí quem é que ia trabalhar? Né? Quem é que vai produzir? Aí inventaram a ideia de que poderia ser que existisse seres humanos inferiores, né? Que eram animais quase humanos, mas como eles não eram humanos, podiam ser caçados e vendidos ou usados, né, como escravos. Então inventou-se a ideia, numa pseudociência, muitas vezes manipulada pela própria igreja na época, que era uma maneira de dominar as pessoas, de que eu poderia escravizar, sim, e isso não seria ruim perante os olhos de Deus, desde que não fossem seres humanos. Aí criou-se a ideia de que algumas pessoas, de algumas etnias, né, não eram humanos, né? Aí nós vamos ver uma escravidão, da qual o próprio Brasil se fez utilizado, né, que se utilizou disso, que é a busca e a domesticação, né, das pessoas da etnia negra, né, oriundas da África, né? Isso acabou, né? Ninguém vai falar mais isso.
Pode ter ficado aí resíduos de preconceitos, resíduos que o pessoal chama de racismo, essas coisas. Pode ter ficado nas mentes mais fechadas e mais doentias, que ainda têm dificuldade de aceitar as diferenças, porque se sentem melhores do que os outros só por causa da etnia. Mas hoje, a gente também invade, conquista, domina e escraviza povos, né? Inteirinhos. Hoje, quem é o escravo do mundo? Né? Chineses, né? Que ganham 0,01 centavo por 100 peças que eles montam, né? Aí vem para os nossos países aqui para vender por 100 vezes o preço, lucros absurdos. E o que é pior, né? Quem é que escraviza os chineses? Somos nós? Não, são os outros chineses, né? Que estão lá dominando, dizendo que aquilo é um método de governo, né? Que vai... E as pessoas se submetem, sabe por quê? Porque 0,01 centavo para eles compra comida, né? Então, nós voltamos a uma coisa que eu acho que foi a grande sacada de Jesus, e nós estamos falando de Natal, né? De ter criado o planeta Terra e a encarnação em condições tão precárias como a nossa vida é, né? Fica um dia sem comer, dá para ficar, não dá? Tá. Fica um dia sem beber água, né? Porque não estou falando de beber álcool, né? Porque o pessoal entra em abstinência só de pensar em não beber, né? Vamos falar de água. Já é mais difícil ficar um dia sem tomar água, né? Ou líquidos de qualquer espécie, vamos dizer assim, né? Então o ser humano se organiza para poder não morrer de fome. E como dizia o meu professor de história na época do ginásio, o professor Gentil, a história é mantida pelo abastecimento. É para não morrer de fome que as pessoas brigam, matam, fazem guerra, escravizam. É para comer, né? E aí eu fico imaginando que mundinho, né, que Jesus criou. Estamos comemorando o nascimento dele aí daqui uns dias. Se é que foi nesse dia mesmo, mas foi convencionado, né? É um mundinho que a gente se mata para não morrer de fome. Então, mas é exatamente aí desta necessidade que é comum a todos que ele previu que era possível nascer a solidariedade. Fora da caridade não há salvação. Só um ser humano consegue perceber que o outro também é humano e que o outro também está com necessidades físicas de sobrevivência, de comida, de hidratação, né, de bebida, de proteção, de agasalho no frio. E isso faz nascer a necessidade de se sair do egoísmo e entrar na ajuda ao outro, que seria o altruísmo, né? É uma coisa muito interessante. Para todo mundo mergulhado na mesma necessidade e com um plus, né? Que foi uma coisa que Jesus trouxe para nós e depois o Espiritismo veio reforçar. Menino, cuidado com o que você faz com o próximo. Se você acha que ele é inferior e pode escravizá-lo, lembre-se da reencarnação. Hoje você nasceu aí numa raça, numa etnia, cuja herança genética te proporciona uma mente clara, um cérebro inteligente, né? Amanhã você pode nascer numa situação diferente disso, né? Então vem a ideia da justiça, né? Mas sem maldade. É soberana justiça e bondade divina nas mãos de Jesus através da reencarnação. E aí tem essa ideia da gente poder falar da morte e do renascimento nesses dois sentidos. No sentido psicológico, em que eu posso fazer isso a qualquer momento, não quero mais ser do jeito que eu sou, né? Eu senti que eu fico doente e eu adoeço as pessoas neste meu comportamento que nasce desses meus pensamentos, que vem lá da minha profundeza de sentimentos, da minha profundidade. Eu quero poder me conhecer para me transformar, né? Eu não quero mais ser causa negativa da transformação minha e alheia, que é através da dor, né? Então, existem as pessoas que, pelo seu comportamento natural, inconsciente, são agentes transformadores dos outros, né? Porque o outro, diante daquela pressão causada por alguém que não está entendendo, mas está fazendo, está se transformando, né? Então eu fico imaginando, por exemplo, vamos pegar lá uns déspotas chineses, né,
que são cruéis. Não sei se vocês já viram aí, né? Lá tem castas. E tem um grupo de chineses que são ditos que superiores, né? E os inferiores eles pisam na cabeça, né, dessas pessoas, achando que eles são inferiores. Acho que é pior do que na Índia, porque na Índia o pessoal ainda tem espiritualidade. Na China, a espiritualidade eles também têm, mas ele foi mais relegado aos tibetanos, né? É meio proibido a religião, né? Porque você tem que pensar só na comida, né? Você tem que rezar pelo seu imperador, né? Não pode rezar para um poder superior, né, a ele, né? E aí eu fico imaginando que pessoas reencarnam chineses para desenvolver a humildade diante de tanta dificuldade, né, de convivência entre seres que talvez nem se considerem humanos, né? Pode até ser, né? Vai saber as crenças que se dissemina dentro de uma sociedade que se organiza em torno do estômago, né? A mesma coisa nós podemos pensar em qualquer outra situação desse tipo. É morte e renascimento do ponto de vista de reencarnação. E morte e renascimento do ponto de vista psicológico, né? Eu quero mudar e eu vou me esforçar, eu vou me contrariar, e se vocês fizerem isso, de qualquer coisinha, vamos dizer que vocês gostam, sei lá, de tomar refrigerante no gargalo. E aí você fala, nossa, isso está me fazendo mal. Estou com a minha glicemia alta, estou pré-diabético, estou com uma gordura na barriga muito grande, eu vou parar. Tá bom, então hoje eu não vou tomar refrigerante. Enfrenta essa dificuldade, né? A arte de se renovar é a arte de se contrariar. Não existe a possibilidade de eu me transformar sem esforço. Não existe. E ninguém sobe um degrau sem levantar a perna, né? E sem puxar a outra, né? Que é um sobreesforço de uma perna para puxar a outra que está e todo o corpo, né, que está apoiado no degrau anterior, normalmente mais baixo, né? Então a ideia da morte e do renascimento é algo para se pensar daqui a pouco. Acho que é terça-feira, né? Que é o Natal, né? Se hoje é dia 20, 21 é sábado, 22 é domingo, 23 é segunda, 24 é terça. Então, de 24 para o dia 25, vamos repensar. Puxa vida, o que é que eu posso fazer nesta noite em memória àquele que veio aqui e morreu, né? Sem precisar, né? Mas foi útil, porque a morte e a ressurreição dele era para simbolizar a boa nova, né? Para sinalizar, para nos notificar. Por isso que a boa notícia é: a vida continua. O mais importante não é só comer, né? Não é só se agasalhar, não é só dominar, não é só se procriar, né? E aí, essa informação, confirmada pelo reaparecimento de Jesus alguns dias depois que ele morreu, confirmou a existência da vida eterna. Então, daqui 3 ou 4 dias, 5 dias, né, que hoje é dia 20, nós vamos estar comemorando a boa nova de sabermos que a vida continua. E como dizia Chico Xavier, inaugurou-se na nossa mente, há mais de 2000 anos, o senso de eternidade, que é a única base pela qual nós podemos continuar vivenciando o cristianismo diante de tanta repercussão negativa que causa nas pessoas ser cristão, né? É uma repercussão negativa, tá? No sentido de que perdoar 70 vezes 7 não tem nada a ver com a vida física, né? Se a minha vida é uma coincidência biológica que nasceu aí de uma transa do meu pai com a minha mãe, né? Eu sou só um óvulo fecundado por um espermatozoide. Se eu admito que a minha vida começou aí e vai acabar a qualquer momento e não tem nada nem antes nem depois, para que eu vou tolerar a frustração? Para que eu vou querer me modificar, me contrariar? Para quê, cara? No primeiro momento que alguma coisa estiver doendo, eu se me morro, né? Como eu falo, eu não quero mais brincar aqui, né? Não, mas quem tem um senso de eternidade é capaz de cometer coisas humanas,
ou sobre-humanas. Porque enquanto eu ainda não tenho o senso de eternidade, a gente é hominal, né? É uma mistura de animal com humano. Aí o que faz o hominal? Ele articula, ele manipula, ele joga com as palavras, né? Tem até um pouquinho de senso moral e ético, ele faz acordos, né? Que são compreensíveis e aceitos entre as partes, né? Acordo de cavalheiros, mas ele está pensando em garantir o dele. Eu quero pegar o meu aqui, eu quero ver se eu dou um nó, eu vou ver se eu dou um ganhar, né? Ele não está querendo doar sem receber nada em troca, que é uma atitude cristã, né? Eu não estou aqui fazendo o bem sem olhar a quem, que a minha mão direita faça e sem que a esquerda saiba o que está fazendo, né? Não tem nada a ver com humildade. Se eu faço bem é para me promover, né? Quando eu estou na raça, no período hominal. Mas quando Jesus veio, ele inaugurou com a boa nova de que a vida é uma só e que essa vida é a vida eterna, que é a vida espiritual, o direito dos encarnados no planeta Terra de saber que a vida é eterna, ter o senso de eternidade, começar a trabalhar, começar a se esforçar, começar a se transformar através da morte e do renascimento psicológicos e também da consciência das reencarnações, a sua humanização. Sair de hominal para ser humano, né? Não é ser sobre-humano, é ser humano. Nem Jesus foi sobre-humano. Não, ele não foi. Tudo bem, ele é um espírito da esfera crística, mas ele veio aqui dar exemplos de humanidade, porque ele está acima da humanidade. Mas ele veio aqui dar o seu exemplo, não precisando, ele veio dar aqui seu exemplo de humanidade, para poder nos convidar, né? Nos sugerir, nos guiarmos por esse senso de eternidade que nos fortalece na proposta de crescimento espiritual, nesse avanço do princípio inteligente para o rol dos humanos, né? Para o nível dos humanos. Tá? E aí, então, nós podemos pensar isso numa ascensão, pensando nisso num sentido macro, né? Do planeta, dessa fração de espíritos que vieram para o planeta Terra continuar o seu processo evolutivo, né? Mas isso pode acontecer em termos macro, tanto no sentido terráqueo como cósmico, em todo o universo, mas acontece também a nosso nível do microcosmo, né? Nosso. E aí é que a gente deveria, ou talvez poderia, não sei, é uma sugestão, de no Natal a gente poder fazer esse inventário minucioso e destemido das coisas que ainda me faltam para ser um humano, né? Principalmente em relação como eu me relaciono com os meus instintos, como eu me relaciono com as minhas emoções e quais os sentimentos que eu já desenvolvi que me aproxima da humanidade e não do hominal, né? Que é um animal que pensa, vamos dizer assim, né? Isso é muito interessante, é um exercício proposto, né? Fazer um inventário minucioso e destemido dessas coisas que ainda falham e que não nos permitem ser 100% humanos. Sem a ideia de perfeccionismo, sem achar que numa noite de Natal, comendo castanhas, eu vou conseguir mudar a minha vida de uma hora para outra. Mas pelo menos é como se fosse uma meditação anual. Meditar, você pode meditar todos os dias por 5 minutos, né? 1 minuto você pode meditar. Tirar um dia para meditar sobre isso num ano, tá bom. Não precisa fazer muita coisa. Deus não está exigindo que a gente seja puro, santo, casto, leve, transparente, porque se a gente já tem isso como meta, para que está encarnado? Vamos, se morrer, já vamos para o outro lado. Não é isso. É através das encarnações, nos diversos planetas, nas diversas circunstâncias, estudando as nossas dificuldades, que nós vamos desenvolver as nossas habilidades. É o método que nós chamamos de transformação. E aí eu tenho uma colocação, né, um convite de Emmanuel, através daquele livrinho Vinha de Luz, a lição 158, tem bem a ver com o Natal, né?
na próxima quarta-feira aí, nós vamos comemorar ou poder aproveitar esse dia de meditação anual. E fala transformação. Ele diz assim: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Porque eu estou assim, enfatizando, né? Estou enfatizando porque é a primeira carta aos Coríntios. Então, Paulo não tinha escrito nada para eles ainda. E ainda era só o capítulo 15. E ele já falava da transformação. Então, quando ele foi anunciar Jesus para os coríntios, que eram os gentios, né, eram os cientistas da época, ele já começou, num determinado momento das cartas, falar: precisamos nos transformar, né? Precisamos abrir mão dos nossos velhos hábitos, das nossas velhas sistemas de crenças, que serviu, foi útil, construímos com elas, mas agora precisamos avançar, né? Não podemos estacionar, e para isso há a necessidade da transformação. E aí então ele diz o seguinte aqui, ó: refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Uma das mais belas realidades da vida espiritual. É uma realidade, né? Não é uma invenção. Nos problemas da morte, né, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. Em outras palavras, as religiões sempre deram um jeito de dizer: você vai para o inferno, né? Não, você vai para o céu, né? E aí, dentro de qualquer cogitação teológica, né, dizendo o que é certo e o que é errado, aprovado ou não por uma divindade. Ele continua: é justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Claro, não existe, pode até ser que existem grandes agrupamentos que desencarnam numa mesma situação espiritual, mas jamais será idêntico, né? É semelhante, porque seria idêntico se todos reagissem igual à mesma situação, mas não, cada um reage como é possível. Mas existem muitas diferenças pela qual as pessoas enxergam a si mesmas e as coisas na espiritualidade. Ele diz assim: ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. É o que eu estava falando agora mesmo, né? Quando a gente reencarna, somos seres individuais, totalmente originais. Não tem ninguém idêntico a você. Do jeito que você encarna, não é igual para todo mundo. E do jeito que você desencarna, também não vai ser igual para todo mundo. É o que ele está falando aqui, tá? Cada alma possui a sua porta de entrada e a sua porta de saída, conforme as conquistas próprias. Claro, isso não é uma espécie de checklist, né, que Deus ou Jesus faz. Você aprendeu a patinar? Aprendeu. Você aprendeu a falar sânscrito? Aprendeu. Você sabe lavar a mão? Sabe lavar a mão. Então você vai para o céu, né? Não é assim, né? O que a gente vai adquirindo de experiência própria vai abrindo a nossa mente, vai esclarecendo o princípio inteligente de qual somos dotados, de maneira que chega num momento que eu tenho um despertar espiritual, que é quando eu faço essa pergunta querendo a resposta, né? Qual é a pergunta? Para que eu vivo? Antes, na esfera hominal, como animais que pensam, a pergunta é: por que eu estou vivendo, hein, meu? Então a biologia me diz que é porque eu tenho que comer, eu tenho que transar, eu tenho que beber, eu tenho que ter prazer, dormir. Então é por isso que eu vivo, para alcançar essas coisas, né? Como eu penso, é mais fácil que os animais. Vou lá catar, né? Houve um período que eu não queria trabalhar e catar, eu mandava trabalhar e catar. Eu escravizava porque eu era mais forte. Mas chega um momento que eu tenho um despertar: mas para que tudo isso, né? A quem serve todas essas coisas que eu sei e que eu faço? Que é o que ele está falando. As conquistas próprias são as experiências adquiridas através dos anos, e não tem nenhuma experiência que possa ser considerada negativa. Elas podem ser improfícuas, não produtivas, não me ajudaram a avançar,
mas estão me dando base, né? Até que chega uma hora que eu falo, quero diferente. Chega. Eu só consigo perceber isso vivendo, participando. Por isso que Deus não julga, não condena, não executa ninguém. Ele compreende a todos com muito amor, no sentido das nossas propostas de conquistas próprias. E ele continua falando da transformação. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico, né? Então a gente vai falar, né? Puxa, eu sonhei, né, que estava no inferno, né? Teve um profeta que disse que as trevas estão do lado de nós. E aí ele vai falar, tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Sim, a gente tenta compreender coisas que o plano espiritual passa para a gente que para nós não existe analogia. Quer ver um exemplo da dificuldade que eles têm de falar para a gente o que seria uma zona purgatorial? A gente fica imaginando naquele céu ou aquele inferno do Dante, né? Mas não é assim, né? São conjecturas que fazemos diante de incapacidade de perceber a realidade paralela, dada a carência de instrumentos para verificá-la. É mais ou menos a dificuldade que nós teríamos se nós quiséssemos ensinar trigonometria em Tupi-Guarani. Será que existe seno e cosseno? Será que eu posso usar o exemplo do arco e da flecha mais ou menos para dizer que isso aqui é o eixo X, esse aqui é o Y? Será que eu consigo? Vou tentar, né? Aí chegar lá, né? Eu passo para o silvícola, para o indígena, né? A informação do seno e cosseno, e ele decide que com aquela informação ele vai me dar uma flechada. Eu falo, caramba, eu estou tentando ensinar o cara uma coisa tão legal para ele poder fazer alguma coisa nova, ele me dá uma flechada. É mais ou menos assim como talvez Deus, Jesus e os mentores devem se sentir quando eles passam uma informação para a gente e a gente usa contra eles ou contra nós mesmos. Essa é a dificuldade. Por isso que ele usou essa frase aqui. Tudo isso, o inferno, o purgatório, né, existe em plano grandioso. E, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. A gente não consegue entender muito bem o que é isso, né? Aí ele diz aqui, todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade com o Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Sim, se eu já descobri para que serve a minha vida, tenho despertar espiritual na qual eu tenho senso de eternidade, e ouvindo a palavra do Cristo, vamos dizer assim, eu estou otimista, né? E confio, né? Como a gente fala, né? Fé é um salto no escuro nos braços de Deus. Quem não salta não é abraçado, fica só no escuro. Mas por que eu saltaria? Porque eu tenho um senso de eternidade, né? Porque quem não tem esse senso de eternidade é o senso imediatista, né? Tem que passar. É uma experiência a ser vivida ainda. Aí ele diz, entre aspas, o que Paulo disse: nem todos dormiremos, porque existem algumas seitas cristãs que dizem que quando a gente desencarnar, nós vamos ficar dormindo lá de lá até que Jesus venha nos acordar. Pode até ser que aconteça isso mesmo, em função da nossa necessidade da fisiologia do perispírito. Mas ele continua: nem todos dormiremos, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência, e nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais, e, ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Sim, não interessa onde você esteja, aquilo é um processo, um momento de transformação, né? Então não há o que temer. Por isso que é o otimismo e a confiança. Seja lá onde que eu for parar quando eu vou desencarnar, que assim seja, né?
E isso também tem a ver com o que nós chamamos de morte e renascimento psicológicos. Muitas vezes as pessoas começam a fazer a terapia e a terapia começa a causar muita angústia porque ela começa a questionar toda a sua vida. E vem aquela sensação de que eu preciso me libertar disso tudo. E quando ela comete a atitude de libertação, confiando nesse seu senso de permanência, né, ou de eternidade, que já pode até ser meramente psicológico, não, a vida vai continuar. Mas eu não quero mais fazer isso, eu não quero ser assim, eu não quero viver assim, né? Ela se entrega, né? E aí causa um mal-estar enorme nela e num monte de pessoas à sua volta, né? É quando às vezes os familiares vêm falar com a gente e dizem: essa terapia não está fazendo bem. Por quê? Porque ele está ficando muito diferente. Mas lá ele está se transformando, né? Então ele diz aqui, Paulo não promete sofrimento sem fim e inesgotável, mas também nem repouso sem fim, né? Promete transformação. Exatamente. Não fica esperando que agora eu vou morrer, vou ficar dormindo, Jesus vai me salvar. Ou então não, eu vou morrer, eu vou acordar no umbral e vou ficar nas trevas. Não. Você vai continuar o seu processo de transformação naquilo que lhe é possível, dentro daquilo que você se dispôs a mudar e a abraçar na sua vida, né? Então ele diz aqui, ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. E quando eu digo aqui, parte ao chamado da vida eterna, não é morrer, é a transformação. O quanto não transformou e ainda transforma as pessoas, esse senso de eternidade que o Chico Xavier falava tanto. Morte do corpo é apenas uma fase do crescimento espiritual. O túmulo, numa esfera, é berço em outra. Sim, lógico. E, como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Então, essa é uma boa reflexão para a gente poder fazer daqui uns 5 dias, né? Que é bem o Natal, né? O que nós estamos dispostos a nos transformar, mesmo que isso cause uma grande contrariedade. É só lembrar do senso de eternidade, né? Porque se você acha que a sua vida vai acabar só porque você morreu, não vai. Ela vai se transformar. E aproveita, né? Ainda bem que nós temos o direito de encarnar e desencarnar em situações as mais diferentes possíveis, né? Para que a gente possa vivenciar experiências que nos engrandeça. E não tem essa do tipo, nunca mais quero encarnar no planeta Terra, ou terrinha desgraçada. Não. Hoje estão encarnando no planeta espíritos que nunca encarnaram no planeta Terra e nunca precisariam estar aqui. Eu falo, mas por que eles estão vindo? Eles são tontos? Não, eles estão vindo por amor, eles estão vendo que o planeta Terra vai evoluir e eles querem participar. E essa é uma grande estratégia do plano espiritual dos grandes arquitetos do espaço. Trazer espíritos que não têm karma para o planeta Terra, né? Que não têm vínculo com nenhum na Terra, que vem tão e apenas somente nos auxiliar na nossa transformação. No mínimo, sendo exemplos, no máximo, atuantes, como filhos, como pais, como irmãos, como africanos, como brasileiros, como ingleses, como americanos, venezuelanos, não interessa. Eles vêm, né? E estão aí, nos surpreendendo, crianças que nos surpreendem com uma espiritualidade sem rótulos, né? Com uma espontaneidade otimista que nos faz pensar na nossa proposta de renovação, que eu sugiro que vocês façam isso agora, dia 25. Quer fazer hoje? Faz, tá? Né? Porque ele acabou de falar aqui que não existe momento melhor para você fazer a sua renovação que o momento de agora. Mas se ainda a gente está pleiteando e ainda campeando outros níveis de consciência, vale a pena esperar um dia por ano, não tem problema. Já é uma grande ferramenta de transformação. Então, para vocês, até dia 25, semana que vem, um bom Natal, que todo mundo se transforme para o bem, para o belo, pelo verdadeiro. Até lá.
Você acompanhou Novamente.